Tá joia. Estamos ao vivo. Boa noite, Carlos, boa noite, Vivian. Boa noite, tudo bom Érica. Com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Uma alegria estar aqui contigo. Muito obrigada. Nossa, para mim eu que agradeço, e para mim é muita alegria estar com vocês também. Acho que essa é uma das coisas que essa quarentena está trazendo para a gente, né? A compreensão de que a gente pode estar perto mesmo estando longe. Então, ter vocês dois aqui comigo hoje é um prazer, e eu fico muito feliz que sejam vocês hoje que vão conversar e levar essa nossa live aqui. Então, eu quero dar boa noite a todos que já estão entrando, sejam bem-vindos. É um prazer enorme para mim poder... Acho que o Carlos Guterres e a Vivian dispensam apresentações, né? A maior parte de vocês já os conhece, mas para quem não conhece, o Carlos é um instrutor de Jinshin-Jutsu brasileiro, foi uma das pessoas que eu mais aprendi sobre Jinshin-Jutsu e sobre muitas outras coisas, ao qual eu serei sempre grata. E a Vivian também está com a gente hoje, além de ser uma praticante de Jinshin-Jutsu há muito tempo, foi organizadora, tem uma experiência vasta com a nossa arte, e hoje eles vão compartilhar com a gente não só Jinshin-Jutsu, mas também esses outros aspectos do nosso ser de uma forma mais abrangente, e a gente abre e depois reúne tudo. Então, eu já vou passar a bola para vocês, tá bom? Que hoje eu quero ouvir vocês falarem. Então, um pouquinho para mim, Carlos, e para todos nós, como é que foi sua trajetória? Vivem a sua também, por favor. E conta um pouco para as pessoas como esse universo te trouxe para uma gama tão vasta de conhecimentos e como é que você usa tudo isso integrado para ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a evoluírem. Pois é, então, Érica, a maioria das pessoas me conhecem pelo Jinshin-Jutsu. Afinal, são 20 anos quase como instrutor, viajando pelo mundo inteiro, já tive a oportunidade de apresentar classes em todos os continentes, mas pouca gente sabe do resto. E eu diria assim, o Jinshin-Jutsu é só a ponta do iceberg, a parte visível. Mas, por exemplo, o que me levou ao Jinshin-Jutsu foi o meu estudo com as essências florais. E antes disso, o que me levou aos florais foi a minha dedicação pelas questões da espiritualidade. Então, assim, o meu estudo com os temas da espiritualidade remontam à minha idade de 12 anos. Com 12 anos eu li o meu primeiro livro de filosofia oriental e daí em diante eu não parei, fui muito afortunado porque meu pai se dedicava a isso, então eu aprendi muito com ele. Com 15 anos ele me ensinou a meditar e ele fazia parte de um grupo de estudo, de pesquisa muito forte aqui no Sul, que se dedicavam profundamente a isso. Então eu cresci nesse ambiente e, embora eu tivesse uma mente mais científica, isso fez o contraponto. E, por exemplo, astrologia. Eu comecei a estudar astrologia quando eu tinha 15 anos também. Numa época que recém estava sendo lançado no mercado as calculadoras eletrônicas de 4 operações e uma memória. Então, o computador nem falar, e eu aprendi astrologia calculando à mão as cartas. Desenhando, assim, né? Desenhando, calculando. E assim, ó, eu te falei, sempre tive essa mente científica, e eu cheguei na astrologia porque o pai tinha um amigo que era astrofísico e técnico de TI, e eu vi eles falando muito de astrologia, mas como é que um astrofísico pode acreditar nessas coisas? E aí ele chegou, não, ele diz, isso aqui é pura ciência, porque a gente tem, para fazer uma carta astral, você tem que ter os dados extremamente precisos, são dados astronômicos, para distribuir naquela carta. Ele perguntou, se tu quiser eu te ensino.
Então, aí eu comecei a minha história com a astrologia. E, então, assim, a vida inteira eu me dediquei a todos esses estudos, a filosofia antiga, a filosofia oriental, a astrologia, depois se levou a numerologia, a cabala e por aí vai. Mas quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei na Companhia Petroquímica aqui do Sul, onde eu trabalhei 18 anos no departamento de engenharia, e um dia, nos últimos anos que eu trabalhava lá, a gente era obrigado a fazer aqueles exames, check-ups anuais, e nos últimos 3 anos, cada vez que eu fazia o check-up, a coisa ficava pior. E pior, e pior. Eu pensei, se eu continuar aqui, eu estou morto, né, em 5 anos, porque deu alguma coisa no coração, deu problema nos olhos, deu problema de puxa. E então eu tive coragem e pedi demissão. Depois de 17 anos, um excelente salário, e sem saber o que fazer. Mas, claro, tinha um programa de intensivo, incentivo à demissão, e aquilo me deu um fôlego financeiro. E o que aconteceu logo em seguida é que uma amiga minha me convidou para fazer um curso de essências florais. Ela disse, olha, eu me inscrevi nesse curso, não quer vir junto? Eu disse, por que não? E eu fui mais de curioso, e aquilo realmente me pegou porque fazia muito sentido. Então eu fiz toda a formação de florais de Bach, que na época era uma formação de 18 meses, excelente qualidade, e claro, estando nesse meio, a gente vai sendo levado a outros contatos. Então, dos florais de Bach, eu fui fazer o curso de florais do deserto do Arizona, e foi aí, por acaso, que eu descobri o Genshin Jutsu. E a gente estava numa vivência com a criadora do sistema, a Cynthia Kemp, em Campos do Jordão, e num amanhã um aluno se machucou, torceu o joelho e estava com muita dor, inchou o joelho, e eu vi que a instrutora do curso, no intervalo, ela foi lá e fez alguma coisa diferente. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Eu disse, Genshin Jutsu. Opa, aí eu anotei na agenda e descobri o Genshin Jutsu, descobri que teria uma classe em São Paulo, e antes dessa classe em São Paulo, vinha a Porto Alegre uma pessoa de São Paulo, a Venina, dar um curso de autoaplicação. E foi aí que eu entrei no Genshin Jutsu. Então, os florais me levaram para o Genshin Jutsu. E nesse tempo, eu já estava trabalhando, então eu comecei a trabalhar como terapeuta vibracional, com florais, também agreguei o reiki nos meus atendimentos, e eu estava aprendendo Genshin Jutsu, mas ainda não tinha, digamos, me autorizado a dar o Genshin Jutsu, que eu achava que eu precisava aprender mais. Mas eu estava já não estava só estudando os sistemas florais de outros criadores, porque eu já estava, a Vivi e eu, logo depois que a gente se conheceu, a gente começou a desenvolver os nossos próprios florais. Foi numa época de crise que o dólar subiu exponencialmente e se tornou proibitivo comprar florais, porque eram todos importados. E eu disse, poxa, eu preciso para meus clientes, e me autorizei e comecei a desenvolver os florais. E nos anos 90, digamos, eu viajei o Brasil inteiro, não dando curso de Genshin Jutsu, mas dando curso de florais. E aqui no Sul, por exemplo, quando eu me tornei organizador, todos os meus alunos de florais foram fazer o Genshin Jutsu. Foi o caminho inverso, né? E nessa época já era essa linha de florais que você tem, que eu estou vendo aí atrás da sua cabeça, os vidrinhos do floral. E eu tenho o meu aqui também. Já era essa linha aqui? Não era. A gente criou, de 1995 até 2000, uma série de 105 florais que a gente chamou Sistema Vida. Uhum. E o Sistema Vida é um sistema floral como os outros, no formato terapêutico e muito eficientes. A gente realmente
estava sempre surpreendendo com a rapidez e a resposta. Mas a gente decidiu encerrar, não ia criar mais nenhum floral desse. No início dos anos 2000, a gente começou a desenvolver um projeto completamente novo, porque os florais normalmente eles têm uma função terapêutica. E o bonito é que ele tem muito a ver com a visão do Jinshin Jutsu, que o floral trabalha na causa. Então, o efeito ocorre no físico, mas a causa são os estados emocionais que não estão em harmonia. Então, o sistema vida era voltado para isso, totalmente baseado na mesma filosofia do Jinshin Jutsu, porque criar floral é fácil, mas fazer um conjunto coerente, ele precisa ter uma filosofia. E um dos pilares que ancoraram os florais foi a filosofia do Jinshin Jutsu. Bom, a partir do ano 2000, a gente começou a criar uma outra série, que eram as essências Vegas, que é um conjunto de 72 essências. Mas esse conjunto ficou muito hermético, porque eram essências para o crescimento pessoal, não era mais terapêutico, mas era desenvolvimento. E a aceitação do pessoal foi um pouco mais difícil, porque eles achavam hermético demais. E todo mundo reclamava: adoro teus florais, esses florais novos, mas eu não sei usar. Tu tem que fazer uma coisa mais simples. Então foi aí que a Vivi e eu começamos a simplificar. E aí a gente desenvolveu as essências chamadas mitessências, e depois a gente renomeou todos, botou todos debaixo de um guarda-chuva só, chamado Vivessências, que envolve o sistema Vida, o sistema Vega. Todo mundo pensa que Vivessências porque ela é vível, não. O V é de vida, o V é de Vega, então Vivessências. E nesse Vivessências a gente criou um conjunto que é extremamente simples, para que as pessoas tenham aquele kit doméstico para se cuidar. São 27 São 27 essências que cobrem todos os grandes desafios do dia de hoje. E a gente renovou também porque a gente integrou nessas vivências não somente a parte filosófica de tudo que a gente aprendeu na vida, mas além das essências florais, a gente agregou cromoterapia nesse mesmo processo, aromaterapia, programação neurolinguística, o conhecimento tarô, o conhecimento de Jinshin Jutsu. Então, tudo isso formou esse conjunto. Vejam, são 26, como o número das travas de 1 a 25 mais o 0. São 27, na realidade. E aí surgiu essa estrutura que... Eu estava aqui pensando nisso. Por que 27? Por que não 26? Que bom que você explicou. 26 mais o 0. E aí, inclusive, a gente, no ano passado, a gente fez um tarô de 27 cartas que engloba tudo, engloba os princípios do tarô, mas não tem aqui, mas o princípio das travas do Jinshin Jutsu, naquele ponto mais hermético, aqueles nomes, a inteligência iluminadora, inteligência, isso é pura cabala, mas a gente agregou isso aí. E assim, uma forma muito visual, inclusive usando arquétipos de todas as mitologias. Então foi muito divertido desenvolver isso, né? Porque foi assim, o pessoal queria simplificar, então a gente sintetizou, simplificou e ficou, digamos, disponível ao nível de compreensão de cada um. Se a pessoa, claro, quiser aprofundar, tem elementos ali, senão... Então, essa é a história dos florais. E, assim, a partir do ano 2002, eu comecei a viajar o mundo inteiro. Então, meus pobres clientes ficaram meio... Porque eu ficava 3 semanas fora, voltava, ficava 10 dias, mais 3 semanas fora. Então, eu percebi que era muito eficiente aquelas pessoas que vinham recebendo sessões semanais ou a cada 2 semanas. O período que eu estava fora, eu agregava uma fórmula floral equivalente ao tratamento que eu estava fazendo. E funciona até hoje muito bem, né?
Então, é assim, ó, claro que, como instrutor de Jinshin Jutsu, o meu acordo com o Jinshin Jutsu lá de Scottsdale é que eu não falasse de florais nas classes de Jinshin Jutsu, porque às vezes os alunos podiam mal interpretar e achar que o floral fazia parte do tratamento. Não, são coisas independentes, mas em trabalho de consultório, tudo aquilo que nós pudermos agregar é válido, porque na realidade... Esse é o meu pensamento atual dessa questão da complementaridade, né? Há uns anos atrás eu sofri um acidente, quebrei minha perna, fiz uma fratura muito feia, e quando as pessoas me perguntavam o que eu tinha feito, eu falava, eu fiz 40 sessões de Jinshin Jutsu, eu me aplicava todo dia, eu tomava o meu remédio homeopático de fundo, eu tomava o calciodórum da Veleda, que é medicina antroposófica, eu botava a argila branca da medicina ayurvédica na minha perna e a minha mãe rezava. E aí, qual dessas coisas consertou a minha perna? Para mim, a relação entre todas essas coisas. E eu me lembro que uma das coisas que me fez, que me chamou a atenção muito no começo da minha carreira no Jinshin Jutsu, foi em 2013, a gente estava fazendo um Nono Myself aí em Porto Alegre, e eu me lembro que durante o curso, uma das coisas que você leu para a gente foi um texto da Tábua de Esmeralda. E como eu conheci esse texto de outros estudos, eu falei, interessante esse professor. Ele está dando aula de uma coisa, mas já está fazendo links com outras coisas. Depois a gente acabou se conhecendo melhor, né? Eu tenho esse seu livrinho aqui, aquele livro da Divina Experiência Humana, está autografado e tudo. E eu fui lendo isso e fui me encantando por essa... Porque isso que você chamou de simples, na verdade, é uma extrema sofisticação, né? Você pegar todo esse cabedal de conhecimento e conseguir pegar todos esses ingredientes, tarô, cabala, astrologia, cromoterapia, Jinshin Jutsu, e botar isso num vidro, precisa... A capacidade de síntese é muito sofisticada, porque quando a gente usa, às vezes, a palavra simples, as pessoas acham que porque é simples é mais singelo, e não é verdade. O que vocês dois conseguiram foi uma coisa muito importante. Por isso é que eu fiquei tão feliz da gente ter a oportunidade, né? Eu tenho esse aqui, mas eu queria que você falasse do filhinho mais novo. Então tá. Mas sabe que o Leonardo da Vinci ele dizia que o ponto mais elevado da sofisticação é o simples. Mas é aquele simples que, para chegar lá, você, digamos, compreendeu a complexidade e tipo assim, tirou aquela nata, né? Como diz o francês, la crème de la crème. E isso foi, a gente vê no Jinshin Jutsu, foi a jornada da Mary. Quando ela recebeu do Jiro Murai, ela recebeu uma estrutura extremamente complexa. E os 50 anos que ela dedicou ao Jinshin Jutsu foi uma constante jornada de volta ao simples. Tanto que esse foi, acho que um dos grandes presentes da Mary, que ela agregou ao Jinshin Jutsu, foi o autoaplicação baseado na simplicidade, embora simples, extremamente eficiente. Né? Então, mas isso eu cheguei a esse ponto porque os antigos eles não tinham a divisão das ciências como nós temos hoje. Ciências exatas, humanas, eles tinham a ciência, que englobava tudo. E no final da Idade Média, dois grandes médicos, eles integraram tudo, a ciência antiga, a filosofia antiga, numa visão médica. Então, esses dois grandes médicos, um deles é o Paracelsus, que ele é muito conhecido nesse meio da cura vibracional, ele é o avô da homeopatia, quer dizer, ele é o pai da homeopatia, ele é o avô do floral, porque o princípio é o mesmo, e o outro foi Cornélio Agrippa. Então, eu me baseei muito no estudo deles. E assim, eu sou o que fica pesquisando essa velharia toda, no bom sentido.
E a Vivian trabalha mais na questão do intuitivo, né? Então a gente se complementou nesse trabalho porque eu usava um pouco mais racional, a minha intuição era mais um aspecto mais básico, e ela tinha aquela capacidade de elaborar no detalhe nessa nossa jornada de criação dos florais. E uma coisa interessante sobre o Vivescência, todas as essências que a gente co-criou, é que elas são muito delicadas no tratar com a pessoa. As essências do Vivescências, elas não vão produzir uma catarse. Elas vão vão apoiar a mudança, mas de uma forma muito doce, porque a gente entende, a gente acredita que para mudar não precisa doer. Então, é possível que a mudança aconteça, é possível mudar o patamar sem que aconteça nenhum sofrimento, né? E a gente tem percebido que, talvez por agregar, porque a gente está usando na forma de spray, né? Aqui. Juntando os óleos essenciais, e talvez por isso o óleo essencial ele vai direto, abre o físico, né? Abre o emocional para a cura, para as essências florais para trabalharem na cura, né? Então ele é muito, muito eficaz. Né? As pessoas, dos feedback das pessoas assim, nossa, mas foi tão rápido, e quando eu vi, eu já tinha saído daquela situação, e eu nem tinha, nem doeu, nem senti a dor da mudança, né? Então, a gente tem percebido que a gente consegue fazer uma mudança muito forte, muito grande, num curto espaço de tempo, e uma mudança duradoura, né? Então, legal. Desde o final dos anos 90, eu me senti obrigado a escrever tudo que eu aprendi nessa vida. E comecei escrevendo um livro sobre os florais vida, que é esse aqui, ele já está esgotado, mas ele evoluiu nesse que nós escrevemos juntos, que é o Vivescências, que é da harmonia à cura integral. E essa foto é de uma essência. E isso realmente ele integra praticamente tudo aquilo que a gente aprendeu, mas dentro da visão do simples. Tanto que eu acho que veio atender o próprio propósito do Dr. Bach, que foi o primeiro criador de florais. Ele sempre focou a simplicidade. Pelo Dr. Bach não existiria terapeuta floral, porque cada um poderia se cuidar independente de qualquer coisa, porque os florais deveriam ser simples. Então aqui a gente agregou tudo que a gente podia, mas sempre honrando a esse foco na simplicidade. E quem estudou Jinshin Jutsu lendo, vai ver nas entrelinhas a filosofia do Jinshin Jutsu, a mensagem do Jinshin Jutsu. Aí, porque é aquela história, todas essas práticas chamadas complementares, na realidade, elas são o que se chama modernamente de medicina vibracional, quer dizer, não depende do elemento químico. E a medicina vibracional, ela não briga entre si as várias modalidades, elas se complementam. Então, por isso que você está super certo, machucou a perna, vamos usar todas as ferramentas que a gente sente, porque é uma coisa bem do intuitivo, sentir. Se eu sinto que isso faz bem para mim, isso vai me ajudar. Você falou agora uma coisa muito interessante, né? A questão do vibracional, ele não tem limite, não tem barreira, né? Não tem barreira física. Então, vou contar aqui para vocês que, enquanto a gente não entrava ao vivo, a gente estava aqui batendo papinho, e eu estava falando, mostrando para eles que um deles que eu tenho muito amado estava no finzinho.
E aí eu falei, mas agora a gente está na quarentena, eu não estou usando, porque normalmente eu usava em mim, na sala, antes de começar as aulas, né? E aí a Vivian falou, mas pode usar, você coloca em você. Mesmo estando à distância, o que vai contar é o campo, como você falou, Vivian, quântico, né? O campo vibracional. Exato. Porque a onda da vibração, da frequência de harmonia, ela parte e ela não tem assim, agora amanhã vai chegar do outro lado do mundo. Ela é instantâneo. No momento em que você se harmonizou ou harmonizou a sua frequência vibracional, isso é instantâneo que chega, volta ao redor do mundo. Então, a gente está... Isso é um conceito muito revolucionário, né? Você não ter fronteira para harmonização. Eu acho que os praticantes de Shinjitsu estão sentindo, os praticantes que estão praticando até agora, né? Essas lives que eu tenho feito, minha imagem está piscando aqui. Se eu sumir, vocês continuam, tá bom? Toquem a bola para frente. Eu faço a prática, eu faço de olho fechado. E às vezes eu sinto que aumenta o campo. Aí eu dou uma olhadinha, subiram 10, 15, 20 pessoas assistindo. Aí eu estou fazendo, às vezes eu sinto que diminuiu o campo. Eu abro o olho, saíram 7 pessoas. Então é incrível como pelo computador você consegue perceber o tamanho daquilo, onde está chegando. E a experiência agora com atender paciente à distância, né? E falando para a pessoa, mão aqui agora, mão ali, a pessoa vai aplicando nela, você vai aplicando daqui. Às vezes eu sinto calor, como o calor que eu sinto quando eu estou no consultório. Então, esse período está sendo um período de muita descoberta para mim em relação à ausência de limite de como a energia se transporta de um lugar para o outro. É uma coisa incrível. Eu acho, Érica, que essa experiência do Covid para a humanidade, ela veio num momento que a gente precisa saber que essa é uma realidade. Porque a gente lê, estuda física quântica, na teoria aqui a gente, né, tem sabe tudo. Mas, por favor, né? Então eu uso uma aguinha aqui e o troço vai até ao redor do mundo. Tá. Mas aí a pessoa está fechada em casa, não pode sair, quer se relacionar. E aí vai para essa experiência na live do Zoom e começa a sentir os benefícios. Então, é assim, a gente está passando daqui para para saber que isso é possível, para ter essa consciência. Experimentar, então, né? Está tendo a chance de experimentar isso agora. E a experiência traz o saber que aquilo é uma realidade, né? É uma realidade sutil, mas eu consigo mudar a minha frequência vibratória mesmo sem tocar naquela aguinha, né? Às vezes o nosso grande problema, Érica, é a nomenclatura. Então, a gente, por exemplo, o que hoje a física quântica chama de os campos de Huygens, ou campo quântico, é um conhecimento ancestral, só que os filósofos gregos, eles chamavam de éter, que era um campo energético que conectava tudo a tudo e a todos. Então, e vejam, o Jinshin Jutsu tem a mesma explicação, só com uma nomenclatura diferente, a sétima profundidade. A ação da sétima profundidade é conectar. Então, simplesmente, isso está comprovado que nós não estamos separados. Nós estamos conectados não somente pela internet, que você pode me ver, me ouvir, mas a gente também está conectado pela sétima profundidade. Porque não existe espaço vazio, o espaço entre nós está preenchido pela sétima, que nos conecta. E por isso que, nesse momento, as pessoas estão provando na prática que existe praticar Jinshin Jutsu à distância. Uhum. Mas se eu faço em mim pensando em ti, você vai receber a mesma harmonia. E não é mágica, é física. Então, isso para mim foi a revelação, assim. Eu tinha
um pouco de resistência com essa ideia. E às vezes quando alguém me ligar, hoje mesmo eu estava aqui limpando a minha caixa de e-mails e vi um e-mail de uma pessoa do interior, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que tinha me escrito há algum tempo atrás, e eu tinha dito para ela ir para o Rio, procurar os terapeutas do Rio, porque daqui de São Paulo eu não podia fazer nada por ela. E hoje, quando eu vi o e-mail e lembrei da resposta que eu dei para ela, eu falei, meu Deus, que tolice, né? E nem faz tanto tempo assim. Porque agora, com esse período de afastamento, acabou que eu atendi gente na Bahia, no interior do Ceará, no Amazonas, no Pará, várias pessoas do Pará. A coisa está rolando, está funcionando, as pessoas estão melhorando do mesmo jeito. Então, isso veio para... Vamos combinar, eu não sou uma pessoa que se enquadre no padrão de cética, muito pelo contrário, né? Uma vida inteira nessa busca das coisas complementares, integrativas e holísticas, seja lá, esse nome entrou na moda um nome diferente, né? Mas era sempre tudo a mesma coisa. E mesmo assim, mesmo tendo essa busca tão grande nesse campo, eu tinha uma ponta lá de ceticismo de que eu pudesse fazer jiu-jitsu à distância. E agora esse paradigma foi totalmente despedaçado dentro de mim. Dá perfeitamente bem para a gente fazer. E está sendo uma descoberta muito valiosa, muito valiosa. Então, enfim. E algo que eu descobri agora é, por exemplo, se eu estou praticando Jinshin Jutsu em mim, eu altero meu campo energético que se expande ao meu redor. Por isso que eu digo, se uma pessoa pratica Jinshin Jutsu numa sala, todas as pessoas que estiverem nessa sala vão estar recebendo a mesma harmonia, por ressonância. Por isso que é aquela história, às vezes os pais, mães querem fazer Jinshin Jutsu nos filhos pequenos, às vezes querem estar correndo, brincando. Eu aconselho, façam autoajuda no mesmo local que eles estão, que todos vão receber essa harmonia. Mas, por exemplo, se duas pessoas praticam o Jinshin Jutsu, a mesma prática, o mesmo fluxo na mesma hora, por exemplo, se eu e você praticarmos decidimos, vamos fazer o fluxo do 1. O que acontece não é somar as nossas energias, porque a coisa é exponencial, elas se multiplicam. Então, você sabe que aqui nesse grupo que está assistindo, que está aqui com a gente agora, essa é a nossa 67ª live. E nesses 67 encontros, muitas dessas pessoas que estão aqui dando boa noite, mandando para vocês beijos e abraços, depois vocês leem, tá bom? Porque tem muita gente cumprimentando vocês aqui. Essas pessoas, muitas dessas pessoas estão juntas na maioria dessas lives. E o que a gente tem conversado, o que eu falo para elas sempre no começo, eu espero juntar, falo, gente, espera, ainda tem 20, 30, 40, vamos agora que já temos um número maior. O que eu sempre falo para elas é exatamente isso. Esperar, vamos nos juntar, fazer um grupo para que essa egrégora, cada um na sua casa, tem gente da Itália, de Portugal, dos Estados Unidos, do Chile, várias pessoas, da Argentina, do Uruguai. Então, essas pessoas todas juntas, cada um no seu lugar fazendo, a gente sabe aonde isso vai alcançar. Então, esse grupo que está aqui, muito obrigada para vocês. Eu tenho falado isso para vocês todas as lives, a nossa egrégora. E agora o Carlos e a Vivian estão aqui para reiterar e confirmar isso que a gente vem conversando. Eu tenho um grupo de estudo que era presencial, virou online, aqui no Porto Alegre. É um grupinho pequeno, nós somos em torno de 15 a 20, mas esse ano, desde que começamos a fazer online, nós nos combinamos que, se possível, fazermos o mesmo fluxo na mesma hora. Porque a gente sabe que isso é exponencial. Nós estamos usando a 7ª profundidade para multiplicar isso. Uhum. Então, a TT Rosa está escrevendo aqui para a gente, juntos somos mais. Obrigada, TT, é isso mesmo. Então, não querer se julgar melhor que ninguém, mas dentro da nossa pequenez, dentro da nosso trabalho humilde de segurar um dedo, a gente pode contribuir
para uma harmonização global, porque justamente esse trabalho exponencial, quer dizer, se 2 trabalhos se multiplica, se 3 multiplica de novo, então vai num crescente que afeta o campo, seja quântico, seja éter, seja 7ª profundidade, global. Então, quanto mais pessoas puderem fazer isso, mais o trabalho vai ser não somente em nosso benefício, mas da humanidade que tanto está precisando nesse momento. Porque é isso que a gente precisa, alcançar um novo nível de consciência e resgatar uma coisa que o ser humano veio perdendo nos últimos tempos. Porque por exemplo, o Einstein dizia que a grande preocupação dele é que a tecnologia avançasse mais e a ética não pudesse acompanhar. Infelizmente, é isso que aconteceu. E com o passar dos anos, o ser humano começou a perder o seu bem mais valioso, que é a sua própria humanidade. Entende? A gente vê hoje em dia como o egoísmo se prolifera, as pessoas perderam a compaixão, perderam o cuidado com o próximo. E eu acho que o Jinshin Jutsu chegou no momento, Jinshin Jutsu como uma grande ferramenta, mas outras ferramentas da medicina vibracional, elas estão aí para acordar de novo dentro de cada um de nós esse bem mais precioso que é a nossa humanidade. E nesse trabalho singelo de a gente praticar autoajuda, que nem que seja assim, olha, vamos combinar todos os dias, segurar o polegar, nesse período entre 10 e 11 da manhã. Aí, se der para segurar por 1 minuto, segura por 10 minutos, mas isso se multiplica. E isso, nesse trabalho, é um trabalho de formiguinha, né? Mas é um trabalho cumulativo. Uhum. E isso, eu tenho certeza que nem precisa ser longo prazo, médio prazo, estará sendo cada vez mais percebido. Eu acho que esse... Bora praticar, então? Vamos praticar, certamente. Então, o que a gente vai fazer? Antes que você... Deixa eu só te pedir uma coisa, que as pessoas estão aqui escrevendo. Então, primeiro eu vou te pedir depois, né, quando a gente terminar, porque agora não tem como, você dá uma lidinha lá nas mensagens, tem muita mensagem para vocês. Outra coisa que as pessoas estão perguntando é como fazer, né, para adquirir tanto o livro quanto o spray. Então, se depois você puder me passar, na hora que eu publicar no Face, quando esse vídeo ficar publicado, eu já coloco ali no título, para as pessoas poderem saber como é que elas fazem para encontrar o livro e o spray. Tá, então, as essências, elas estão no nosso site, é o www.viveessencias.com.br. E o livro, no momento, ainda não está lá, vai estar só a partir do mês que vem. Mas se você pode compartilhar o meu e-mail, eu posso mandar pelo correio o livro. Na realidade, assim, eu escrevi, por enquanto, 4 livros, e esse aqui é com a autoria da Vivi, mas eu tenho 3 que trabalham justamente, o trabalho é justamente compartilhar minha jornada nessa busca espiritual. E tem 2 que são na parte da medicina vibracional. E no fim do ano vai sair o 3º também com a autoria com a Vivi. E tem já estou escrevendo o 4º livro, que é tipo assim, não é um livro de Jinshin Jutsu, mas como Jinshin Jutsu afetou a minha vida. Esse já estou com 7 capítulos prontos e eu acho que vai ser o próximo dessa jornada. Quem quiser dar uma olhadinha no site, ali a gente tem as 27 essências descritas, com o mito que relaciona com os óleos essenciais, tem todo o detalhe de cada uma delas, mas também tem os temas. Então, você quer, eu quero trabalhar a ansiedade, sono, e aí você vai ali na palavrinha e você vai abrir quais as essências que podem ajudar aquela condição. Então, às vezes, tem várias essências para um só tema, e então tem que ver as particularidades de cada uma
mas está bem assim, bem fácil de identificar e está bem colorido, assim, é bom de ver, a cromoterapia está bem evidente e elucida também. E eu queria fazer uma experiência agora, já que o pessoal, vamos fazer uma prática agora, eu queria usar uma essência. E eu Legal. acho que eu pensei em usar uma essência que chama Lumine Maitreya, que ela é para mudança e flexibilidade, para a gente poder encarar, ter bastante flexibilidade para encarar esse momento que está exigindo da gente muito jogo de cintura. Então, Ai, Viviane, que bom, obrigada, que delícia. Recebendo daqui. a luz do Maitreya para todo mundo. Bom, então eu pensei que essa nossa prática de hoje é para nos lembrar que nós estamos todos conectados. E essa é a mensagem do fluxo da bexiga, porque a bexiga é Libra e Libra diz nós equilibramos. De todas as funções de órgãos, a única que fala em nós, todas as demais falam eu, mas a bexiga, ela diz assim nós. Então, vamos nos conectar realmente, vamos sentir a cada toque desses 4 passos do autoajuda da bexiga, esse nós nos conectamos. Sentir a nossa presença, não só na telinha, mas saber que nós estamos juntos, graças à 7ª profundidade. E, então, a minha proposta é assim, são 4 passos, vamos respirar 9 vezes em cada passo. 9 é total e completo. 9 é justamente esse processo de transição, de fim de um ciclo, começo de um ciclo que estamos todos nós. Eu acho que nós somos pessoas muito afortunadas, porque nós estamos vivendo um momento que é um momento de transformação planetária. E mais do que isso, nós podemos colaborar para que esse processo seja mais fluido. Então, gente, bexiga, cada um escolhe o lado que quiser, certo? Mas então vamos lá. Vamos tocar o 12 e o cóccix. E vamos fazer as 9 respirações, tendo em conta que cada exalação a gente libera o que a gente não precisa mais para receber a energia cósmica renovadora dentro de nós. Então, começamos. Do cóccix nós vamos para a localização atrás do joelho. 9 respirações mais.
E agora, de trás do joelho, deslocamos a mão para a trava 16, na lateral do pé, entre o tornozelo e o calcanhar. E, finalmente, do 16, nós vamos passar a mão para o dedinho do pé. Segurar os dois lados do dedinho do pé. Muito bem, gente. Obrigado por compartilhar com a gente esse momento. E, Érica, provavelmente você vai disponibilizar esse vídeo para o pessoal assistir depois, né? Uhum. Então, todos têm certeza que, se praticarem esse exercício, em qualquer momento, eles vão estar se conectando a esse momento. Então, Porque a linha tem, do mesmo jeito que a distância não existe, a linha temporal também não existe. Da luz, na sétima profundidade, ou no campo quântico, o tempo é relativo. E nós podemos nos conectar não somente na distância do espaço, mas também na distância do tempo. E estarmos focados nesse momento, que é um momento abençoado, né? onde nós, como um grupo, nos reunimos com um propósito de harmonia, de focar no positivo. Isso, digamos, cria como se fosse uma esfera onde o tempo se preserva, é uma esfera atemporal. Então, todos, a qualquer momento que façam exercício, sabendo que nós estamos conectados, estarão conectados a esse momento abençoado. Então, muito obrigado, Érica, pela oportunidade de eu estar com esse grupo maravilhoso que você vem conectando, nutrindo e integrando, porque essa é a grande palavra, né? Integrar. E lembrar que todos nós estamos dentro dessa unidade.
Então, muito obrigado por fazer parte dessa família. Obrigada. Eu que agradeço, e eu vou usar essa oportunidade para contar para as pessoas que um dos motivos pelos quais eu faço parte dessa família, eu acredito que está muito ligado a uma ação que você fez na minha direção há muitos anos atrás. Nesse mesmo Now Know Myself, em que você falou a coisa da tábua da esmeralda, eu estava lá, né, 20 anos atrás, naquele auge da ansiedade, da irritabilidade, que era o meu estilo de vida, a minha forma de ser, e eu falei um monte de barbaridade, e aí você me acolheu com tanta gentileza, com tanta benevolência, com tanto entendimento, e num determinado momento, você falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Vai praticando. E daqui a uns anos, a gente conversa outra vez sobre isso. Você vai ver como vai ter tudo mudado. E eu saí bufando, vai ter nada mudado. Pá, tudo mudou muito. Mais para frente um pouco, 4 ou 5 anos depois, não, menos, 2 anos depois, quando eu já tinha feito, sei lá, uns 6, 7 básicos, estava naquele momento em que eu decidia se eu abraçava isso mesmo e seguia só nesse caminho, ou se eu continuava fazendo as outras coisas que eu fazia também. E aí eu me lembro que eu precisava muito fazer mais um básico para me resolver sobre isso. Só que naquela época a minha família tinha passado por um problema gravíssimo, o consultório do meu pai tinha pego fogo, ele tinha perdido tudo, prédio, todos os instrumentos, e dentista, imagina, refazer um consultório odontológico não é uma coisa fácil. Então a família toda estava empenhada nesse projeto de refazer o consultório do meu pai, e eu não podia fazer outro básico naquela hora. E aí a Wanda, que era a organizadora, falou, você não vai fazer o básico do caso? Eu falei, não posso, estou sem grana. Aí ela deve ter falado alguma coisa com você, e ela veio com a resposta que você disse, fala para ela me fazer uma proposta. E aí eu te fiz uma proposta indecente, de te pagar o básico em 1 milhão de prestações. E você aceitou a minha proposta. E eu fiz aquele básico. E aquele básico foi aquele momento, foi a certeza que eu tive que eu realmente tinha que seguir por esse caminho. Então, se hoje eu faço parte dessa família, você é meu pai dela. Muito obrigada. Muito obrigada. Sabe, Érica, essa situação que você mencionou do Now Know Myself, eu já estive no teu lugar. E alguém esteve no meu lugar. Então, eu acho que você, depois disso, deve ter passado por uma situação que você auxiliou alguém que estava nessa ansiedade. Quer dizer, a gente vai trocando papéis e multiplicando situações que a gente vive, e isso faz parte dessa energia do Jinshin Jutsu, que ela é muito abundante e generosa, né? Então, acho que todos nós vivemos nessa abundância e nessa generosidade, no momento que a gente entende o espírito do Jinshin Jutsu, que nos envolve, que nos acompanha e que nos guia. Então, o importante é assim, vamos em frente. Obrigada, querido, obrigada. Para mim é um orgulho, uma honra poder ser sua aluna, sua discípula e sua amiga. Me sinto muito, muito feliz. E nessa família, né, você ser o meu pai, nessa grande constelação que a gente faz aqui. Nossa, tá bom? Sempre uma alegria a gente estar contigo. E agora tu falou de pai, deixa eu só contar uma piadinha. Outro dia eu estava falando com o Enio reclamou que eu estava deixando minha barba crescer demais. Aí eu disse para ele, como eu estou deixando esse é meu último ano como instrutor do Jinshin Jutsu, já estou me preparando para o meu próximo emprego. Eu estou pensando em emprego temporário no fim do ano de Papai Noel, por isso que agora... Fernando, deixa eu aproveitar a sua piada. Ainda mais agora, né, que você está encerrando esse ciclo como instrutor, seria bom que as pessoas soubessem que elas ainda têm chance esse ano, oportunidades de
de estudarem Jinshin-Jutsu com você. Eu ia esquecer de te perguntar isso. Você pode falar um pouquinho dos próximos cursos que a gente vai ter? E depois, por favor, me mandar, porque eu quero postar isso para todo mundo poder ter acesso? Certo. Então, assim, eu tenho ainda agendado para esse ano quatro classes. Agora em agosto, se não me engano, começa dia 3 de agosto, mas a informação está lá no site. Tem um tema especial que a gente vai apresentar junto. Na realidade, quem criou o tema especial foi o Enio, mas ele me convidou para a gente co-apresentar, que é uma coisa nova. Eu estou super empolgado porque ele desenvolveu isso e vai ser a estreia desse curso. Chama Os 4 Níveis da Manifestação. Então, é como a energia do Jinshin-Jutsu que se desloca do não manifesto para o manifesto, ela chega em nós através desses 4 níveis. Que, assim, para encurtar, o primeiro nível é o nível do central principal, o segundo é o nível das 26 travas, o terceiro é das 12 funções de órgão e o quarto é das funções especiais do corpo. Então, uma coisa... Nossa, vai ser muito legal. E a gente vai fazer agora, se não me engano, dia 13 ou dia 4 de agosto que vai ser apresentado, vai ser online, e vão ser 3 dias, um dia de folga e mais 3 dias. Equivale a um tema especial de 3 dias. Depois, em setembro, eu vou apresentar também com ele Jinshin-Jutsu e astrologias. Astrologia oriental e astrologia ocidental. Cada aluno vai receber a sua carta astral ocidental e também uma descrição do seu animal da astrologia chinesa e como o Jinshin-Jutsu se envolve com isso. Então, esse aí a gente está super empolgado. Esse eu acho que é o best-seller. Tanto ele como eu, é o curso que mais a gente é convidado para ensinar, então eu fico feliz de fechar, digamos, os temas especiais da minha carreira com esse. E depois, em outubro, nós vamos apresentar um básico, o N e eu também, até brincando entre nós, a gente chama de super básico, porque a gente vai fazer realmente, vão ser 9 dias, mas vai ser assim, sexta, sábado, domingo, durante 3 semanas, e a gente está gravando, já começamos agora, a gente está gravando muitas sessões de material pré-gravado para preencher os dias que não tem classe. Então, realmente, a gente está recriando, porque o básico presencial não é possível esse ano. Então, a gente está procurando, assim, criar algo que realmente preserve a qualidade do básico. Então, o básico serão 9 dias, mais um dia presencial para os alunos novos, que a gente está de prática presencial para os alunos novos, para eles terem a oportunidade de tocar na outra pessoa, de ser tocado, de escutar o pulso, de fazer uma leitura corporal. Então, a gente está realmente botando muita energia para fazer isso acontecer. E depois, em dezembro, isso ainda a gente está ajustando, o Enio e a Sarah Harper, nós vamos apresentar o Agora Conheço-me Mesmo, Now Know Myself, que é o meu fechamento dessa jornada de 20 anos. Então é isso que nós temos, por enquanto. Tem bastante coisa. É tudo online. Então, mas não importa, como a gente acabou de discutir, de defender aqui, distância e tempo são relativos, né? Então, é uma oportunidade única das pessoas poderem ter o privilégio que eu e outros tantos alunos tivemos de aprender com você. Queridos, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Eu espero que esse aqui fique gravado, porque o Dadel desapareceu. O que eu fiz com o Dadel foi terminar para o público e continuar conversando com ela. E eu não sei se isso deu uma bagunça. Então, eu vou desligar para todo mundo, porque hoje não quero correr o risco da gente perder esse encontro aqui, tá bom? Eu espero vocês, hoje é quinta-feira, no domingo, às 8 horas, como sempre. Na quinta-feira que vem, continuando com essa ideia da gente expandir, abrir as nossas caixinhas e ver as relações que a gente pode fazer com outras terapias de cura, eu vou receber uma Vivian, outra Vivian, a Vivian Farah Nassif,
que é uma amiga queridíssima do meu coração, foi a pessoa que me levou para trabalhar lá no Sírio-Libanês, no Núcleo dos Cuidados Integrativos do hospital, e ela, que trabalhou com o Sandor diretamente, com calatonia e com todas as outras técnicas dele, desenvolveu um método de calatonia no rosto para beneficiar os olhos. E quando ela estava me falando sobre isso, ela foi me mostrando os pontos onde a gente toca, e são todos pontos que são, para nós praticantes de Jinshinjutsu, travas de segurança de energia e caminhos dos fluxos da face. Eu achei a coisa mais linda, e ela quinta-feira vai vir dividir aqui com a gente vai fazer essa correlação entre o Jinshinjutsu e a calatonia no rosto para ajudar os olhos. Então, eu espero todo mundo por aqui, tá bom? Eu e o Carlos, mais tarde, e a Vivian, vamos responder aqui esse monte de mensagens. E agora, cruzem os dedinhos para eu finalizar isso aqui e conseguir publicar lá, tá bom? Então, queridos, beijo, obrigada. Obrigada a você. Fiquem com Deus. A todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.